bom dia. Vamos para mais uma aula e espero que vocês tenham tido uma semana na presença do Senhor e que esta próxima possa ser de grande alegria e possamos juntos proclamar as honras e glórias ao nosso Senhor, pois Ele merece. Por tudo que já tem nos feito até aqui, por ter nos mantido com saúde, por estar nos mantendo vivos em meio a essas problemáticas todas pelos quais o mundo tem passado, essa confusão toda, e nós precisamos interceder junto a Deus por causa da pandemia, as vacinas, as confusões políticas, tudo que tem afligido a nós brasileiros especificamente. Então nós vamos orar agora para agradecer a Deus por tanta benevolência por parte dele para conosco. Querido Deus, nós nos apresentamos perante a Tua face neste momento de glória para Te engrandecer, Senhor Deus, pela Tua magnitude. Ajuda-nos a confiar em Ti mediante as pressões deste mundo, deste século, e que nós venhamos a não nos cansarmos, ó Pai, de Ti, mas que nós possamos renovar as nossas alianças para com o Senhor a cada dia, crendo que o Senhor cuida de nós, como já tem feito e tem demonstrado. Abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa comunhão contigo e que o nosso aprofundamento no conhecimento das Escrituras possa ser incessante, porque isso também é mérito para nós nos aperfeiçoarmos no nosso relacionamento para com o Senhor. Abençoe esta aula, estudo de hoje, e que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações mais uma vez e que possa ser de grande valia na estruturação físico-espiritual do Teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por tudo, mais uma vez. Amém. Muito bem. O estudo de hoje, ele tem como título Deus e a Água. Quando nós pensamos nessa questão, podemos começar a abordagem falando um pouco sobre as características de cada um, começando evidentemente por Deus. Primeiro nós temos as propriedades de Deus que podem ser assim definidas pelo nome Jeová Rafá, que significa o Senhor dos Exércitos. É uma das características de Deus em sua multiformidade. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então nós temos que empunhar a nossa bandeira defendendo a causa de Deus, e sabemos que a bandeira ela tem uma expressão daquilo que nós temos conosco, o que temos em mãos. A bandeira brasileira é um exemplo disso. O verde mostra isso através das matas, o azul, o nosso céu esplendoroso e enorme, então aquela bola azul, o amarelo do losango, ele é representativo do ouro que nós temos em nossa pátria abundante, e o branco
simboliza a paz, com letras escritas em verde, que simbolizam a esperança, ordem e progresso. É o que está escrito na nossa bandeira. Então, quando nós empunhamos a bandeira, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nisi, nós estamos mostrando as características de Deus ao mundo. Jeová Jireh é um terceiro nome, o Senhor proverá. Deus é o nosso provedor, por isso nós sempre agradecemos por isso. Jeová Shalom, o Senhor é paz. E Jeová Elohim, o Senhor é Deus. Essas são as características do nome de um Deus denominado Javé, acho que é em hebraico, simbolizando tudo isso numa só pessoa. A água também, por sua vez, visto que o título envolve o nome da água, né? A água também tem as suas características. Ela tem algumas propriedades. Coesão. A água tem a propriedade de coesão porque ela é um líquido que pode se solidificar. Então, as moléculas da água têm essa propriedade. Coesão significa ajuntamento de moléculas. Então, quando a temperatura se torna fria, você faz com que as moléculas se aproximem e endureçam. Então, a água, por sua coesão, pode se solidificar. A água tem uma tensão superficial. A tensão superficial dela você percebe quando você vê num lago, por exemplo, alguns insetos andando sobre a água. Isso é tensão superficial, uma propriedade da água que é importante em reações químicas também. A solubilidade. Se você deixar alguma coisa mergulhada numa água, num pote com água, você percebe que aquele produto, um prato sujo, por exemplo, depois de você se alimentar, se você não lavar esse prato, mas deixar ele mergulhado dentro da água, a água amolece toda a sujeira e praticamente depois só de você jogar uma aguinha sem sabão, a sujeira toda sai, por questão de solubilidade. Esse é um dos exemplos, tem muitos outros. A densidade da água. Como você percebe essa característica da água? Quando você está dentro de uma piscina com água pelo pescoço, você tem mais dificuldade para andar na água. Isso significa densidade, que é a relação da massa que ela tem naquele símbolo H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Então dá uma unidade de massa atômica, isso é a massa em gramas de cada molécula da água, mais o volume. Se você tem um volume até o pescoço, é mais difícil pela densidade de você se movimentar. Se você está numa pocinha de chuva, aquelas que ficam depois de um temporal, você praticamente com uma unha chuta a água. Por quê? Porque o volume é pouco, então a densidade também é menor. Ali naquele caso específico, ela tem essa propriedade, a água. Ela tem uma propriedade de repulsão, o que favorece também a sua liquefação e a sua evaporação. É limpa e translúcida e inodora, porque também não tem cheiro, são características da água. Existem alguns tipos de água, por exemplo, os seus nomes. Deutério e tritério é considerado uma água pesada e utilizada em usinas atômicas para processamentos de materiais radioativos. A água também pode ser destilada, quando você aquece a água e ela sai, depois ela evapora e logo num determinado momento sequencial ela volta por temperatura fria de ação sobre esse vapor, ela volta a se liquefazer. Aquela água lá é uma água destilada. A água da chuva quase que é um bom exemplo
disso. Ela evapora, depois chove, a água que cai é uma água destilada. A água pode ser oxigenada também e torna-se oxidativa para matar bactérias, curar machucados. A água boricada é um outro tipo de água existente com adição de materiais químicos para fins terapêuticos. A água tônica é uma água que é ingerível, né? É um tipo de água também com adição de alguns materiais químicos nela. A água santa, que nós vamos ver mais para frente do que se trata. Muito embora o planeta chama-se Terra, nós já falamos sobre isso, né, em algum momento, 3/4 dele são água, ou 75% dele são água. O ser humano é gerado dentro da água através de uma bolsa, e sua constituição também, a nossa constituição física do nosso corpo é de 70% de água. Voltando a falar um pouquinho de Deus. Deus é multiforme e essa multiformidade se reflete em algumas áreas da vida de Deus, do ser de Deus. Reflete-se numa imensa sabedoria e ela é descrita para nós em Efésios capítulo 3, versículo 10. Se você quiser conferir, você poderá fazer isto em sua casa com a sua Bíblia. Deus ensina sobre os segredos desta sabedoria, porque há mistérios na explicação de muitas coisas que acontecem sobre a face da Terra e que muitas delas temos grandes dificuldades em entender. Este assunto pode ser checado, visto no livro de Jó, capítulo 11, versículo 6. A água é parte integrante do ser de Deus. A água foi e é usada por várias questões ligadas a Deus. Ao cheiro da água, o que estava morto, tronco e raiz de uma árvore, por exemplo, se renovam e dão novos brotos e ramos. Isto também nos é indicado na palavra de Deus, no mesmo livro de Jó, capítulo 14, versículo 9. As águas gastam as pedras. Jó 14, 19, parte A deste versículo, nos elucida sobre isso. E tem um dito popular que sai desta parte da Bíblia: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é esse o ditado? E é assim mesmo. Na Bíblia nós temos esta descrição científica no livro de Jó, quando ele se refere a Deus, de certo modo, dizendo uma das características de Deus que ele sentia naquele tempo no seu corpo. Então, se você ler, você já vai logo entender, mas pode fazer esta comparação também com a água. Isto simboliza persistência. A água é persistente, é uma característica dela também. E inteligente, podemos dizer assim, porque a água sempre procura os melhores meios para escoar. Quando ela dá de frente com uma barreira, ela desvia tranquilamente e procura um caminho mais fácil para continuar a sua trajetória. Falando em persistência, nós temos uma aplicação sobre isso que diz que um homem estava procurando um tesouro e ele cavou e não encontrou o tesouro que ele estava certo de que estava naquela localidade. Ele desistiu e também, por causa disso, ele não encontrou o tesouro que se encontrava a 1 metro abaixo do solo da onde ele parou a sua escavação. Então,
nós temos outras aplicações sobre isso. Uma delas, que eu me lembrei agora, de um homem que está descendo um paredão frio, chuvoso, e ele precisava sair daquele local, porque senão ele morreria. E ele desiste de descer através de uma corda aquele paredão, pensando que ia morrer, e acabou morrendo mesmo. E por não ter tido a coragem de continuar, a persistência também associada à coragem de descer por aquele paredão, ele acaba morrendo de frio, dependurado naquela corda, e ele estava a apenas 1 metro do chão. Então a persistência é uma coisa que a água nos ensina, através do desgaste que ela causa nas coisas, chamado de erosão, e também dos caminhos que ela procura para resolver as suas questões de deslocamento, no caso. São bons exemplos, não deixam de ser. Água pode simbolizar também agonia. A agonia de Jesus, descrita no Salmo 22:14, que eu quero ler aqui. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida. No Salmo, então, nós vemos este retrato. Salmo 22 fala sobre o martírio de Jesus, para quem não sabe, faz uma explanação sobre isto. Água pode simbolizar também descanso e paz. Como está descrito no Salmo 23:2, quando ele fala sobre águas tranquilas. As ovelhas só tomam água aonde há este descanso de água, ela não é quebrada, ela não faz movimento. As ovelhas tomam água num lugar assim, com águas espelhadas e calmas. Deus possui um rio cheio de água que traz fertilidade à terra, como está descrito no Salmo 65, 9 e 10, que nos fala assim: fazendo chover mostras o teu cuidado pela terra e as tornas boa e rica. Tu, ó Deus, enches os rios com água e de acordo com o teu plano a terra produz seus alimentos. A água é o divisor entre o bem e o mal também. De acordo com Tiago, capítulo 3, versículos 11 e 12, nós temos a seguinte descrição: de uma fonte não jorra água doce, amarga e salgada, de uma mesma fonte. Um pé de azeitonas não dá figos. Tem grande ensinamento isso também para nós. A salvação veio por meio da água e do sangue, de acordo com o livro de 1 João, capítulo 5, 6. E veio mesmo, como nós podemos ver em alguns trechos do que aconteceu com Jesus na cruz. O testemunho na terra também tem participação da água, sangue e do Espírito, como está em 1 João, capítulo 5, versículo 8. Exemplo, também o batismo pelas águas tirado destas ideias. Jesus e a mulher de Samaria. A água da vida purifica. Quando Jesus morreu, saiu sangue e água do seu corpo. João, capítulo 19, versículo 34, nos mostra isso no processo de derramamento de sangue para a remissão dos pecados. As águas tornar-se-ão amargas no fim dos tempos. Apocalipse 8:11 usa água para certas referências sobre o final dos tempos e que podemos encontrar neste livro profético. Águas amargas eram usadas para medir verdade ou a inocência das mulheres, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho, junto com aquela questão da água santa, que eu falei no começo do estudo, agora há pouco. As águas foram um elemento salvador da humanidade, como está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. E esta mesma água foi o elemento exterminador da humanidade, com a finalidade de limpar da face da terra o pecado.
Todos morreram naquela ocasião, com exceção de 8 pessoas, como está em Gênesis capítulo 7, versículos 22. Hoje, a água continua participando como selo de pacto entre Deus e a humanidade de nunca mais a terra ser exterminada por água. Estamos falando aqui do episódio dilúvio, com a aparição do arco-íris. Ambos estão plenamente envolvidos com a água. Gênesis capítulo 8, versículos 21 até 22 e Gênesis capítulo 9, versículos 11 até 16 ilustram muito bem isto e fazem-nos rememorar sobre estas questões. A água verdadeira veio para dar vida, não trazer a morte. E vida em abundância, segundo o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 10. A água, então, como condição do juízo. Nela nós vamos ver aquilo que eu acabei de falar para vocês no início do estudo sobre a água santa e também a água julgadora. Água benta em vaso de barro, misturada com um pouco de pó do piso do tabernáculo. Nós temos essas descrições escritas num dos livros do Pentateuco. O livro é Números, capítulo 5, versículos 17 em diante. A finalidade: revelar culpa ou inocência de uma mulher acusada de adultério por seu marido ou algumas testemunhas. O sacerdote descobria-lhe a cabeça da referida mulher que estava sendo acusada e punha-lhe nas mãos o sacrifício da recordação e a oferta dos zelos, como está escrito no versículo 18. Ela tomava então logo em seguida, depois de ser interpelada, uma água amargosíssima e dizia: se inocente, esta água não lhe fará mal. Se culpada, a carne das coxas apodreceriam e o ventre inchado, a barriga dela inchada, arrebentaria. A mulher respondia a tudo: amém. A mulher, então, recebia por escrito as maldições de um livro e depois apagava com as ditas águas amargas. Depois tomava a mulher os sacrifícios dos zelos e os levantava diante do Senhor, pondo sobre o altar, e dava então o sacerdote de beber a esta mulher, para que ela bebesse essas águas amargosíssimas. Se mal, ela não teria filhos e ficaria mal vista e passaria pelo crivo de um julgamento e de punição. Se bem, poderia ter filhos. A parte essencial deste processo era o juramento. O resultado pertenceria a Deus. Moisés teria colocado em prática esse ritual por meio de novos regulamentos no cumprimento da vontade de Deus na liderança do seu povo. Um outro tópico: a água como prova de fé. O profeta Elias, nós sabemos lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, o profeta Elias ele teve um embate contra os profetas de Baal. E ele então faz um desafio aos profetas de Baal, dizendo que ele colocaria, ou esperaria que Deus colocasse fogo. O verdadeiro Deus ia colocar fogo, ou fazer descer fogo do céu. Então, os profetas de Baal passam o dia inteiro se autoflagelando, chamando por Baal, e nada acontece. O profeta Elias fala: bom, agora é minha vez. Ele coloca um altar de pedras erigido em homenagem a Deus, faz uma valeta onde cabiam 12 litros de água. Sobre essas pedras coloca madeiras, sobre essas madeiras pedaços dos dois bois sacrificados, um deles pelos profetas de Baal e um por ele. Aí ele ainda joga água, ou pede para jogarem água sobre a carne do boi, que molha a madeira e cai nesta valeta.
onde cabia 12 litros de água aproximadamente, segundo as escrituras sagradas, e ora a Deus, e Deus manda fogo do céu, queimando e exterminando a tudo ali, e a água se evapora. Enfim, Deus provou ali pela fé e através do uso da água quem era o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal têm o seu fim pré-determinado ali pelo próprio profeta Elias. Então, eu quero dizer aqui para vocês que um copo de água pode resolver o problema de muita gente. E um copo de água simbolizou também salvação para a minha família. Quero aqui contar um relato breve sobre isto. O pastor Maia, melhor dizendo, ele certa vez saiu da Igreja da Moca, que estava bem no seu início, e foi fazer evangelismo e acabou caindo no bairro da Vila Alpina, onde minha família morava. Bateu palmas na casa de minha avó saiu no portão e disse o que ele queria. Ele falou: minha senhora, estou com muita sede, a senhora tem um copo d'água para me dar? E ela disse: claro que sim. Foi dentro da casa, pegou água fresca, trouxe a jarra, serviu para ele. E aí ele bebeu, saciou a sua sede e falou: pelo seu sotaque eu vejo que a senhora não é brasileira. Ela falou: não sou mesmo, sou alemã. Ele falou: eu também, e de descendência alemã. E explicou o que ele estava fazendo ali, evangelizando o povo, andando de sol a sol, fazendo evangelismo. E ela ficou muito feliz em conhecer o pastor Maier, ela era católica, e convidou o pastor Maier, então, por ser um patrício seu, para voltar à casa dela e conversarem mais sobre a Bíblia. Minha avó ia ser freira, inclusive na Alemanha. E o pastor prontamente aceitou o convite de estar na casa da minha avó. Voltou, fez a visita. A minha avó aceitou a Jesus a partir dessa visita ou das visitações que eles começaram a fazer e a ter, respectivamente. E através disso, toda a família do meu pai aceitou a Jesus. E a partir daí, meu pai conhece minha mãe, eles se casaram. Minha mãe também é católica, filha de Maria. Ela conhece a palavra de Deus através da minha avó. Se converte. A minha avó faz o vestido de batismo dela, a roupa de batismo dela, chorando, dizendo que ela estava traindo a religião católica dos seus avós, a tradição, né, exercida. E ela fala: mãe, um dia a senhora vai entender o que eu estou fazendo. Esse dia chegou e foi assim. Morreu o avô da minha mãe, pai da minha avó, e ela foi até a missa e falou: tá aqui, paguei, eu quero que rezem pelo meu pai na missa de sétimo dia. O padre naquela oportunidade esqueceu de citar o nome do meu bisavô, no caso, na missa de sétimo dia. Minha avó foi até a sacristia e foi cobrar satisfação, porque ela não disse o nome dele na relação de mortos a serem lembrados por Deus, que é um costume da Igreja Católica. Ela falou: o senhor esqueceu de rezar pelo meu pai. E ele disse assim: esqueci? Não rezei? E a senhora veio fazer o que aqui na igreja? Reze a senhora pelo seu pai. Aquilo foi como um tapa no rosto da minha avó, e ela saiu da igreja dizendo: aqui eu não piso nunca mais. Procurou pela minha mãe e falou assim: eu quero servir a este Deus que você serve na igreja onde você vai. Minha mãe apresentou a ela para o pastor, ela se converteu, e junto com ela muita gente se converteu também da minha família. Muitas pessoas iam para a igreja da minha família, mas muita gente mesmo. Então, através de um copo de água, muita coisa aconteceu. E eu quero dizer aqui para vocês que minha mãe, depois de uma época, junto com a minha avó, já convertidas, minha mãe teve uma ideia de trabalhar às sextas-feiras na casa da minha avó. E então, elas começam a trabalhar fazendo colchas de retalho, roupas para vender e angariar dinheiro para a igreja. Na década de 70 ou final de 70, vem uma missionária com seu esposo para o Brasil, pastor Maurício Caldwell e irmã Dina Caldwell.
ela conhece esse trabalho que minha mãe fazia junto com as minhas parentes, com a minha avó, na casa da minha avó, onde à noite de sexta-feira, depois de tudo isso, jantávamos e tinha um culto, vinha muita gente para a casa da minha avó ouvir a palavra de Deus, e então, a partir deste fato, a irmã Dina, com a minha mãe, institucionalizam a Sociedade Feminina Missionária da Igreja de Deus no Brasil. Então, quem deu início e fundou a Sociedade Feminina da Igreja de Deus no Brasil foi a minha mãe e a irmã Dina. E a minha avó, pode-se dizer assim. Então, um copo de água muda muita coisa. Essas histórias foram todas elas lançadas numa revista chamada Trombeta, na América Latina. Nós não temos mais a trombeta em português, mas a trombeta, La Trompeta, na América Latina ainda existe. Essa história que eu contei para vocês agora, resumidamente, acabou indo parar nesta revista e está lá para quem quiser checar. Então, reforçando, um copo de água, ele faz milagres na vida das pessoas. Nós vamos agora, então, assistir um filme sobre reflexos do que aquilo que se faz a uma pessoa pode dar no futuro, até mesmo sem nós sabermos. Vamos assistir este filme então. Ok. O total é 14,87. Aqui tem R$6,12. Eu disse 14,87. Eu achei que eu tinha mais. Deixa eu ver. Isso é tudo que eu tenho. Então devolve alguma coisa. Pode tirar a maionese. Olha, você pode se apressar? Eu não tenho o dia todo. Me desculpe. Pai, qual é o problema? Não, nada, filha. Está tudo bem. O total agora é 12,86. Você ainda não tem o suficiente. Escuta, você pode tirar o bolo. Pai, não. É pro aniversário do vovô. Ele tá muito triste. Por favor. Vai deixar ou não? Pode tirar. Desculpe, meu bem. Deu 6,04. Próximo. Finalmente. Tem pessoas que não se tocam. Eu sei, né? Ei, filha. Vai ficar tudo bem, ok? Mas o vovô tem ficado tão triste esses dias. E o bolo ia deixar ele muito feliz, pai. Com licença. Me desculpe, eu não quis assustar vocês. Eu vi o que aconteceu lá atrás. E eu pensei que eu poderia ajudar. Então, por favor, fique com isso. Uau, cara. Obrigado. Mas por que você está fazendo isso? Você nem conhece a gente? Olha, eu sei como é não ter dinheiro. Sabe, quando eu era garoto, minha mãe e eu não tínhamos casa e mal tínhamos dinheiro para comer. Nós fomos ao mercado e quando a minha mãe foi pagar, ela não tinha dinheiro suficiente para pagar. Nós saímos de lá sem nada e sem saber como iríamos comer naquele dia. Mas então, do nada, um homem incrível apareceu e comprou comida pra gente. Nós não sabíamos como recompensá-lo, mas ele nos deu esse cartão e disse que a única coisa que precisávamos fazer era ajudar alguém que precisasse algum dia. Então, sabe, eu nunca vou esquecer aquele bom homem. Ele achou que só me dava comida, mas ele me deu muito mais do que isso. Uma lição que eu nunca vou esquecer. Ele fez uma grande diferença na minha vida. E pode ser que ele nem saiba. Uau, cara. É uma história linda.
O meu avô vai ficar muito feliz. Aqui. Fica com isso. E lembre sempre de fazer o mesmo e ajudar alguém que precise. Eu vou. Obrigada, moço. Darman, estamos mudando vidas. Oi, pai. Trouxemos uma coisa pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns, querido pai. Parabéns pra você. Isto é encantador. Meu bolo favorito. Vovô, por que você tá chorando? Não é nada, meu bem. Eu estou bem. Por favor, pai. Só diga qual é o problema. É só que eu tô fazendo 76 anos hoje. E ultimamente eu tenho pensado se minha vida teve propósito. Será que eu fiz a diferença neste mundo? Por favor, pai, não fale assim. Quer dizer, hoje é o seu aniversário e nós só queremos celebrar. Ok. Me desculpe. Vamos fazer isto. Mas, filho, como pôde comprar este bolo? Eu sei que as coisas não estão fáceis. Para ser honesto, eu não tinha nenhum dinheiro, mas tinha esse homem e ele comprou tudo para nós. E a única coisa que ele pediu em troca era que fizéssemos o mesmo para alguém no futuro. Ele até nos deu esse cartão. Ele disse que alguém deu para ele quando ele era criança. Retribua. Pai, está tudo bem? Não é nada. Eu só percebi que a minha vida fez diferença. Agora quem quer o primeiro pedaço? Não, eu. Ah, dá licença. Pai, eu sou como seu assim? filho. Ah, Você só tem uma vovozinha, neta eu e é te por amo minha tanto. causa. Bem, irmãos e amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste pequeno filme que vocês acabaram de assistir. É lúdico, é exemplificar daquilo que eu tinha dito antes de nós assistirmos. Então, realmente, nós devemos nos empenhar em ajudar as pessoas e não sabemos como aquilo pode voltar para nós ou os resultados que nós podemos ver um dia do trabalho que fizemos. Mas se não vermos, não tem problema. Isso tudo fica registrado num livro e Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, nos fala muito claro sobre isso. Você também pode checar este texto lá e saber que é verdade como Deus se preocupa com aquilo que você faz, com reflexo daquilo que você aprende quando você ouve a palavra de Deus em aulas, estudo como essas que nós acabamos de presenciar mais uma vez. Então eu desejo que vocês tenham uma semana excelente na presença de Deus, que vocês possam desfrutar das bênçãos de Deus em suas vidas e que esta semana seja muito abençoada. E até então, o próximo domingo, se assim Deus
o permitir. Deus abençoe a todos vocês.